Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, temas de hoje: queda do governo sírio, incursão de Israel na Síria, lei marcial na Coreia do Sul e deportação dos sírios na Áustria. O que podemos esperar para essa semana? Pessoal, novidades no canal. Nós vamos deixar de fazer vídeos segundas, quartas e sextas e vamos fazer um vídeo toda sexta-feira com resumão da semana para que vocês fiquem cada vez mais bem informados. Porque aí a gente pode fazer um conteúdo um pouco maior, trazer as informações das semanas, aonde você, que eu tenho certeza que é bem corrido, bem agitado durante o dia, durante a noite e assim por diante, você pode pegar aquele resumão e ficar bem informado, com bastante conteúdo, com bastante informação e assim fazer parte cada vez mais da nossa comunidade. Aproveitando, já faz parte da nossa comunidade? Já está inscrito em nosso canal? Pessoal, ainda não? Pessoal, se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe. Vem fazer parte e vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Vamos lá para o vídeo? Bora para o vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, nós estamos vendo aí, nessa semana, que houve realmente a queda do governo sírio. Agora, isso para um lado vai ser benéfico, para outro vai ser extremamente prejudicial. Por quê? Primeiramente, a gente tem que ver as ações da Rússia, que era um grande aliado do governo sírio, essa é a realidade, desde a época do pai dele. Então a Rússia, inclusive, tem bases militares ali, bem no mar ali do Oriente Médio. Então ele tem uma ligação muito forte com essa parte da Síria. Ele tem uma ligação extremamente importante com o governo, ou ex-governo nesse caso. Agora nós estamos vendo o quê? Grupos ali que já faziam de confronto com o líder, o ex-líder do governo sírio, e ao qual tem um choque. Várias milícias, vários grupos armados que se juntaram para tomar o governo. É claro, ajudados pela Turquia, outra parte, outras milícias ajudadas por Estados Unidos e ajudadas também por Israel e possivelmente por Inglaterra e talvez a França. Mas a certeza que foi ajudada por Turquia e Estados Unidos, pelo menos de acordo com as mídias, tanto ocidentais quanto orientais. Agora, isso daí foi interessante porque, para o Ocidente, no caso ali Estados Unidos, Israel, esses grupos, principalmente o ex-líder do governo sírio, era rival dos Estados Unidos, rival de Israel, inclusive tinha confrontos ali pelas colinas do Golã, ao qual Israel tomou lá na década de 60 e até hoje não devolveu e diz que nunca vai devolver. Agora, tem um caso também muito importante, que para eles vão tomar uma hegemonia que tinha ali da Rússia, um domínio da Rússia ali, porque a Síria, pessoal, ela está bem no meio do Oriente Médio, passagens de oleoduto, é um grande produtor, tem grandes reservas de petróleo, é um país muito importante. E a partir do momento que você tem um líder ali, rival do seu governo, ou que não tem grandes laços com o seu governo, é extremamente prejudicial, porque você não consegue ter relações comerciais ali, ou um domínio na região. Principalmente nesse caso, Israel, que tinha ali conflitos, conforme eu já mencionei, tinham alfinetadas um para o outro, inclusive Israel diversas vezes bombardeou a Síria, isso agora há pouco, recentemente. Então, é um governo problemático. Agora, para eles derrubarem esse governo, era interessante. Para a Rússia, perder um pouco a sua hegemonia. Vamos ver, a Rússia está por enquanto quieta, está vendo os antes, possivelmente já manipulando ali, movimentando as suas peças de xadrez geopolítico, para ver quais serão as ações da Rússia nesse caso. Porque asilado ele já está na Rússia. Mas isso era já de se esperar. Agora, nós estamos vendo diversos movimentos, inclusive agora uma briga entre essas milícias. E o principal que foi apoiado pelos Estados Unidos e no caso por Israel, é um ex-combatente do Talibã.
Então, eles estão dizendo o quê? Que esse vai ser um governo mais democrático, que o outro era uma ditadura. De certa forma, sim, o outro era um ditador realmente. Agora, será que ele vai ser mesmo? Porque o que vamos esperar de um governo ao qual era inimigo, tecnicamente, do Ocidente e um ex-talibã? Será que ele vai realmente fazer? Então, a questão é engraçado como o Ocidente arma para tomar, alegando um país sendo, vai ser uma comunidade, uns grupos mais democráticos, do que um outro que tecnicamente já não era. Agora esse, um ex-membro do Talibã, se portando muito mais agora que Síria vai deixar de ser inimiga do Ocidente, vai deixar de ser inimiga de Israel e vai combater os inimigos que seriam Hezbollah, Irã e assim por diante, no caso o eixo do mal que é considerado. Então é muito conveniente, não é verdade? Os inimigos dos meus inimigos é meu amigo? Basicamente é isso, não é verdade? Então, pessoal, isso foi um acontecimento, eu acho que da semana. Mas nós estamos vendo outra coisa também. Agora, aproveitando essa fragilidade desse eixo, principalmente a Rússia no combate com a Ucrânia, Israel combatendo o Hezbollah, o Israel num combate também, de certa forma ali, não diretamente, mas já houve um ataque aqui, um ataque ali, assim por diante, contra o Irã, também fragilizado, está aproveitando para fazer uma incursão na Síria. Já chegou a 20 quilômetros de Damasco. Já tomou boa parte ali entre as fronteiras da Síria com o Líbano. Será que ele não está aproveitando essa incursão para tomar mais terras, como já tomou na década de 60, as colinas do Golã? Ou está fazendo isso para enfraquecer cada vez mais o eixo? Porque o Benjamin Netanyahu foi no tribunal para responder pela primeira vez pelos seus crimes de corrupção. Agora, será que não é uma mudança de foco para fazer com que todos fiquem ali no combate, focados ali no inimigo maior e ele possa se permanecer no governo cada vez mais? Quais serão os interesses reais desta incursão na Síria? Porque não é motivo, que se o grupo tecnicamente que tomou o poder é um grupo que não vê Israel como inimigo, isso pelo menos nas declarações públicas, por que ele está fazendo uma incursão então num outro país? É muito simples, o domínio de território. Basicamente isso, tomando mais territórios. Agora vamos para o próximo tema. A lei marcial na Coreia do Sul, que foi agora derrubada. Porém, ela causou um tumulto, porque ele decretou uma lei marcial contra os adversários políticos, dizendo que eles eram comunistas, dizendo que eles eram corruptos comunistas que estavam tentando tomar o poder. Agora, já 2 dias antes de entrar a lei em vigor, eles já estavam tirando à força outros políticos adversários. Então, um país como a Coreia do Sul, que se diz tão democrática, que se diz com tantos ideais, como eles gostam de dizer, dos americanos, a liberdade americana, combatendo dessa forma um rival político? Será que isso é realmente uma democracia? Tanto é que os adversários, e não só os adversários como seus membros do governo, não aceitaram, não caíram nessa história. E boa parte deles tentaram derrubá-lo do governo. Por pouquíssimos votos, ele não teve um impeachment. Agora, é claro, já tem diversos outros pedidos de impeachment para ser votado. Será que ele vai cair? Agora ele já veio pedindo desculpas, que essa não foi a intenção dele, que era somente tirar os comunistas, mas quase que foi a sua derrocada. Agora a gente vê o seguinte, pessoal, que o interesse deles maior, de qualquer nação, isso Rússia, China, Estados Unidos, Europa e assim por diante, é sempre o poder, o domínio. Ninguém quer sair. E é uma coisa que eles falam que é tanto trabalho, tanto isso, tanto aquilo, mas é tão interessante como nenhum deles quer sair, não é verdade? Você vê eles falando tanto, mas sair ninguém sai. Isso em todos os países, inclusive o nosso. Agora, próximo tema. Deportação dos sírios na Áustria. Pessoal, a gente está vendo um movimento na Europa que já está se acentuando cada vez mais. Agora, com a queda do governo sírio,
A Áustria, por sua vez, já está querendo deportar os refugiados sírios, alegando que agora, como o ex-governo foi derrubado, esses refugiados não são mais perseguidos, não tem mais perigos de voltar, e assim eles estão querendo haver uma deportação, que por incrível que pareça, já tem outros países na Europa também interessados nisso. Porque na ONU, pessoal, eles têm uma carta chamada Carta de Refugiados. Quando você entra com um pedido de refugiado e ele é aceito, o refugiado tem vários benefícios daquele país que o asilou. Por quê? Porque se ele é um refugiado, o quê? Ele fugiu de ser morto no seu país, ele fugiu de uma guerra, ele fugiu de um conflito e assim por diante. Então ele não é um imigrante que foi de um país pacífico para um outro país em busca de melhorar de vida, emprego, ou seja lá o que foi. Ele foi porque era necessário para a sua sobrevivência e não por vontade própria, muitas vezes. Agora, a Europa com essa onda de imigração, com essa onda e também contra essa imigração, eles estão batendo muito forte nisso. Até mesmo pelas declarações de Trump. Trump declara todas as vezes que assim que ele entrar no governo vai deportar todos os imigrantes. Agora tem uma questão da Europa e também nos Estados Unidos. Quem que vai fazer os trabalhos que eles não querem fazer? Porque boa parte desses trabalhos, principalmente os trabalhos mais pesados, como empreiteiras e assim por diante, os trabalhos manuais, mais assim, como lixeiros, garis e assim por diante, que o americano e o europeu não quer realizar, quem faz muitas das vezes é o imigrante. Aquele serviço mais pesado, aquela jardinagem, e várias outras questões, quem faz é o imigrante. Como que ele vai suprir essa demanda? Será que ele vai ter condições de colocar pessoas ali que vão fazê-lo? Ou será que não? Possivelmente não. Agora nós estamos vendo aí uma onda, o que? De um racismo, um preconceito contra o imigrante. Muito grande. A Áustria, por sua vez, já não é a primeira vez que ela tem tal ato. A outra vez que ela fez isso foi na Segunda Guerra Mundial, com o famoso bigodinho. Basicamente foi isso. Só que naquela época era contra os judeus. Agora é contra os islâmicos. Então eles querem deportar todos os sírios, alegando que eles não são mais refugiados, pois o país que eles estão, que também não está numa paz, porque diferentes grupos já estão se degladiando entre eles, e nada mais, nada menos do que uma paz não tem. Então, será que se eles forem deportados para um país que ainda está tecnicamente em conflito, ainda não está estável, não vai prejudicar a sua vida ou da sua família? Muito provavelmente. Então vocês veem que o interesse deles é o quê? A culpa de toda a economia, de toda a crise dos seus países, eles estão jogando no imigrante, porque é muito mais fácil politicamente você culpar de uma falha o outro do que você mesmo. Assim está fazendo os Estados Unidos, assim está fazendo a Europa. O país está em crise. Por que está em crise? A culpa é do imigrante. É porque ele vem aqui, tomou emprego do nosso povo e por isso o país está em crise. Basicamente isso. Então eles estão levando a culpa por um erro estratégico, geopolítico dos seus governantes. Basicamente isso. Mas, infelizmente, não podemos esperar nada além disso da Europa. Pois, para buscar uma soberania, para buscar uma hipótese para a sua derrocada, estão culpando o mais fraco. O famoso ditado, a corda sempre arrebenta no lugar mais fraco. Agora, para o Brasil, também tem que ficar com uma ponta aí, ó. Porque à medida que geopoliticamente esses governos estão se prejudicando, estão perdendo influência, principalmente nesse caso os Estados Unidos, há um processo de desdolarização cada vez mais, se levantar a lebre, pois a Amazônia tem muitas riquezas. E o que nós vamos fazer para proteger as nossas terras? Porque estamos fazendo um negócio com tudo e com todos, e que é o que devemos fazer. Agora, temos que também proteger, pois nós não devemos deixar ninguém, seja qualquer nação, vir aqui e atrapalhar a nossa soberania. É algo de se pensar para ontem. Vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos e tudo que está relacionado a eles? Pessoal, se inscreva aqui em nosso canal,
vem fazer parte da nossa comunidade. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima sexta-feira, ao qual vamos vir com um resumão da semana. Um grande abraço.